Olá pessoal, meu nome é Renata Leone e este é o canal Historiando pelo Mundo. Neste vídeo eu vou falar para vocês do período entre guerras, do período que vai entre o final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial. Então coisas aconteceram neste período que vão mudar, né, a toda a estrutura política e vão levar o mundo a uma segunda guerra, tá? Então, esse período a gente fala entre guerras porque são coisas que aconteceram que a gente marca entre o fim de uma guerra e o começo de outra, certo? Então, não deixem de ver esse vídeo, deixar seus likes e tudo mais. Vamos pro vídeo e roda a vinheta. Período entre guerras. A Primeira Guerra Mundial a gente sabe que terminou em 1918. E com ela, coisas aconteceram no sentido geopolítico e mudanças no mapa mundi. O que é geopolítica? É mudança na estrutura de quem manda no mundo, né? A geografia política, econômica do mundo. E o mapa mundi a gente fala que é a parte física mesmo, né? Dos territórios, das que a gente fala, das fronteiras de países que surgiram com o final da Primeira Guerra Mundial. Na geopolítica, a gente vê um século XIX com um domínio e hegemonia da Europa, lideradas pela Grã-Bretanha, no caso, né, que é toda o Império Britânico e tudo mais. E aí, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver a decadência dessa Europa, a decadência do Império Britânico, França, Alemanha e tudo mais. E assim, a guerra, o palco da guerra foi na Europa. A destruição foi na Europa. Foram as indústrias europeias, foram as cidades europeias, a população europeia que morreu. Né? Os Estados Unidos participou, mandou arma, mandou soldado, mas nada aconteceu geograficamente no seu território, tá? Nada, nenhuma arma, nenhuma bomba caiu, nenhuma indústria foi destruída. Então, quem estava numa situação lastimável, lamentável, era a Europa. Então, economicamente, os Estados Unidos acabam assumindo o patamar de líder econômico do mundo, tá? E aí, a gente não pode esquecer também que a Revolução Russa deu certo, né? E assim, a Revolução Comunista se estruturou e a gente tem, então, o surgimento de um novo país que uma política contra o capitalismo, um país comunista, que vai se tornar, então, que a gente sabe, em 1924, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E isso tudo é a mudança que a gente fala na geopolítica mundial. Obviamente, a gente sabe que outros países surgiram, né, do mapa mundi, com a decadência e o fim de impérios, né? Fim do Império Alemão, fim do Império Otomano e fim do Império Austro-Húngaro. Então vai surgir a Áustria, a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia. Países que pertenciam ao Império Otomano vão se tornar independentes. Toda a parte ali da Península Balcânica vai fazer parte de uma única nação que vai ser a Iugoslávia e tudo mais. Então, assim, a gente não pode esquecer disso, tá? E outra coisa, quem foi a grande culpada da guerra foi a Alemanha. Então, a Alemanha vai acabar sendo o país em que a sua situação econômica vai estar pior neste quadro que a gente fala do pós-guerra. E eu falo do pós-guerra porque assim que acaba a guerra, as pessoas precisam chorar os seus mortos, colher a sua tragédia e tentar se recuperar. E aí é agora que entra no cenário os Estados Unidos para ajudar essa galera toda a se recuperar. Porque os Estados Unidos não só precisava vender os seus produtos, como também precisava que essa galera pagasse os empréstimos que ele fez durante a guerra. Porque ele fez muito empréstimo para a Tríplice Entente, França, Inglaterra e tudo mais, e ele precisava que essa galera pagasse de novo o dinheiro que ele emprestou. Então, por isso a galera precisava se recuperar economicamente, né? Então, ele foi ajudando esse pessoal. Então, os Estados Unidos foi ascendendo, foi a ascensão dos Estados Unidos. Era só Estados Unidos para cá, Estados Unidos para lá. Os Estados Unidos estavam rodando o mundo, não só economicamente, mas também culturalmente. É um momento em que, antigamente, você falava francês, você se preocupava com a cultura europeia, todo mundo queria se vestir igual às europeias, todo mundo queria seguir o modo de viver europeu, mas agora não, vai entrar o modo de viver americano, o American Way of Life. Então, esse período entre guerras, nessa primeira década de 20, vai ser marcada
pela essa euforia dos Estados Unidos, né? Essa ascensão eufórica e meteórica dos Estados Unidos. E que a gente fala dos loucos anos 20, tá? Muitas coisas vão acontecer, assim, as pessoas vão se recuperando da guerra e aí muitas coisas vão acontecendo também de entretenimento e tudo mais que vão fazer com que esse mundo comece a achar que as coisas estão indo bem. E a gente vai ver no final dessa década de 20 que outra coisa vai acontecer, que vai ser o que vai levar o mundo à Segunda Guerra Mundial, certo? Então, os Estados Unidos estavam naquele boom de superprodução, né? Então, vamos produzir para poder, então, vender para todo mundo, porque, afinal de contas, a Europa não estava mais produzindo nada. Então, os Estados Unidos tomou o lugar de toda a produção industrial que tinha, então ele se tornou o país em que tinha 30% de toda a venda no mundo todo, tanto industrial quanto agrícola. Então, ele vai ser o líder econômico de vendas e tudo mais. E, internamente, o seu povo estadunidense vai ter uma euforia, né? A classe média estadunidense vai entrar no mundo de consumo, um consumo sem fim, um consumo exacerbado, tá? Então é daí que surge esse consumismo que a gente vê até hoje no mundo, de você consumir, ter cada vez mais, e o consumo vai estar atrelado à felicidade. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Quanto mais eletrodomésticos eu tenho, mais eu sou feliz. E assim, a popularização do carro, as pessoas vão começar a ter acesso ao carro. Então, antigamente, as pessoas, só quem tinha muito dinheiro que tinha carro, agora não, com a linha de montagem do Ford, do Fordismo, que é aquela linha de montagem que faz o carro com uma rapidez maior, as pessoas da classe média dos Estados Unidos vão ter acesso a esses carros. E aí, o American Way of Life vai estar em pauta, porque todo mundo queria ser e ter a vida que os estadunidenses tinham, tá? Então, virou um exemplo, virou aqui um modelo a ser seguido, tá? Então, eu consumo, a felicidade atrelada a isso. E tudo isso, toda essa felicidade, todos esses produtos, eles eram espalhados e espelhados em comerciais, em cartaz, em slogans e tudo mais. E no grande, que a gente fala, né, meio de propagação do entretenimento dos Estados Unidos, que vai acabar vai se despontar nos anos 20, que vai ser o cinema, Hollywood, tá? O cinema foi criado pelos irmãos Lumière, mas quem vai transformar o cinema em algo mundial vai ser os Estados Unidos e a Hollywood, né? A gente sabe até hoje a influência que Hollywood tem no mundo. Então, de lá vão despontar grandes filmes, e esse filme vai mostrar o quê? A vida dos Estados Unidos, vai mostrar a prosperidade dos Estados Unidos, vai mostrar o American Way of Life para o mundo, tá? E a propaganda de coisas americanas, né, estadunidenses no caso, a Disney vai mostrar, então vai propagar o ratinho do Mickey Mouse, a Coca-Cola vai se tornar a bebida mais consumida, tanto que você vai em qualquer lugar do mundo, seja lá longínquo que for, você acha uma Coca-Cola gelada. Então, os produtos estadunidenses vão ser a pauta e todo mundo vai querer ter, todo mundo vai querer ser um estadunidense, vai ter uma vida, né, modelo como era o American Way of Life. A construção civil, a indústria automobilística, o setor de elétrica, estava tudo bombando nos Estados Unidos. E essa classe média, então, ela vai começar também a investir na bolsa de valores, porque ela vai começar a se sentir tão assim confiante, né, que ela vai começar a investir na bolsa de valores. Outras coisas que vão acontecer também, o jazz, né, vai se despontar na música, o foxtrot na dança, então todo mundo vai dançar foxtrot, o mundo todo vai ouvir jazz. As mulheres lá nos Estados Unidos vão ter direito ao voto em 1910, tá? E mudanças vão importantes acontecer e influenciar o mundo. Aí eu pergunto a vocês, né, American Way of Life era para todos? Não, o American Way of Life era para uma pequena população, que a gente pode dizer a parte que era da elite, da classe média estadunidense. A maior parte da população dos Estados Unidos era uma população de imigrantes, uma população de negros. Como no Brasil, esses negros não tiveram respaldo do governo para poder ser inseridos à sociedade. Então, os negros nos Estados Unidos também tinham os piores empregos e tinham as piores salários, e eles eram completamente, sofriam um preconceito extremo e a perseguição que a gente sabe que sempre teve da Ku Klux Klan.
E neste patamar também, a gente vai colocar os imigrantes. Porque se lá para trás, no século XIX, os Estados Unidos precisou dos imigrantes para se tornar o grande país que se tornou, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, que muita gente quis ir para os Estados Unidos, obviamente, principalmente europeus que quiseram ir para lá e sair da desgraça que estava acontecendo no pós-guerra, os Estados Unidos fechou as porteiras e não deixou mais imigrantes entrar. Então foi quando saiu a lei de imigração, que até hoje a gente sabe do controle rígido que é para entrar nos Estados Unidos, e os imigrantes foram proibidos de entrar nos Estados Unidos, tá? E os que entravam eram perseguidos e eram mal vistos pelos próprios cidadãos dos Estados Unidos. E aí houve uma ampliação na perseguição da Ku Klux Klan, né? Que começaram a perseguir também agora os judeus e alguns imigrantes. Então ficou toda essa população que ficou rejeitada e ficou fora desse American Way of Life, que era uma população que não estava mais ajudando, estava incomodando, né, os estadunidenses. E os conservadores, vai surgir então um forte conservadorismo, e a gente sabe que é o conservadorismo que move a Ku Klux Klan, né? Esse conservadorismo é aquele pessoal que acha que são os primeiros estadunidenses, os primeiros povoados que popularam nos Estados Unidos. E esse povo mesmo conservador também vai incentivar para que vão associar a bebida a coisas ruins, e esse povo vai incentivar o governo a proibir a comercialização e o consumo de bebida, e aí vai acabar saindo a lei seca. A lei seca ficou famosa nos Estados Unidos porque durou muito tempo. Então as pessoas eram proibidas de comercializar e de consumir, né, e produzir, né, bebida alcoólica, e a bebida acabou sendo algo ilegal, né, que aí era contrabandeada, principalmente pelos mafiosos e a máfia ligada a esses imigrantes, principalmente italianos e tudo mais. E como sendo algo ilegal, era um crime, né? Então, por muito tempo, os Estados Unidos viveu esse momento de gangster, de crimes e tudo mais, ligados à lei seca. E a lei seca durou até 1933, ela foi de 1920 a 1933. Olha quanto tempo que os Estados Unidos ficou sem o consumo de bebida alcoólica, né? E assim, nesse quadro todo, então, do American Way of Life para quem e para não quem, né? Vamos voltar, então, para a galera que tinha acesso a essa prosperidade toda. E como eu havia falado, eles começaram a investir na Bolsa de Valores. A Bolsa nada mais é do que você ter uma empresa, faz de conta que a sua empresa é familiar, e você pega e abre essa sua empresa para que pessoas comprem um pedaço dela, pessoas anônimas, né? Então eu vou lá, compro um pedaço de uma empresa que é uma empresa estável, que ela vai ter lucros, e essa bolsa, esse pedaço que eu comprei, né, vai gerar lucros para mim. Então às vezes a pessoa comprava, essa empresa tinha um lucro, um aumento, e você vendia no momento em que ela estava muito bem. Então começou uma moda de investir na bolsa, e qualquer pessoa investia, assim, ao menos saber, né, o que aconteceu, o que ia dar. Mas como os Estados Unidos estavam vivendo num momento de grande prosperidade, as pessoas foram comprando assim, sem pensar. Digamos que os Estados Unidos não pensou no amanhã, os Estados Unidos não pensou que por um momento a Europa podia se recuperar, os Estados Unidos não pensou que por um momento toda essa euforia poderia acabar, porque assim, eles estavam tão cegos na sua prosperidade, né, nesse domínio mundial da sua economia, que eles não começaram a perceber as melhoras que começaram a acontecer, porque obviamente uma Europa machucada, dilacerada, começou a então aos poucos se recuperar, e uma Europa que um dia foi a dominadora do mundo não vai querer ficar eternamente sendo dominada pelos Estados Unidos, então ela vai começar a querer andar pelas próprias pernas. E aí essa indústria europeia que estava sendo recuperada pelos Estados Unidos, que vendia uma bolsa, um sapato, vai voltar a produzir, vai voltar a vender. Então, aquele mercado lá da Europa que estava consumindo produtos dos Estados Unidos vai começar a voltar a consumir o seu produto europeu, tá? Então, aos poucos, né, que tudo é um processo, né, no decorrer dessa década de 20, a gente vai perceber que lá para 25, 26, a Europa volta então a produzir, volta a se reerguer, e aí o consumo dos produtos dos Estados Unidos começam a diminuir. Só que a produção não diminui. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Os Estados Unidos continuam produzindo, e o consumo começa a diminuir aos poucos, mas a produção continua. Eles começam a não perceber o que está acontecendo.
Então, aos poucos, uma indústria que está produzindo. Então, já tinha um ano lá que a Europa comprava 500 bolsas. Ela continua produzindo. Aí, no outono seguinte, ela vai diminuir para 400, mas a produção continua a mesma. O que vai acontecer? Uma sobra de produto. Aí, esse produto vai começar a ser o quê? Estocado. E desse estoque, você precisa se livrar desse estoque. Você começa a diminuir o seu preço. Se diminuir o seu preço, você não tem tanto lucro. Aí você vai chegar um momento que você vai ter que queimar esse produto, vender pelo que você produziu e você não tem ganho nenhum. Então começou um processo de desaceleração da economia, mas a produção começou a continuar como estava. Só que essa indústria começou a não vender, empatar o seu produto. E aí que o negócio começou a ficar complicado. Porque ficou a superprodução, começou a ter uma queda vertiginosa no consumo e a produção continuava. O que fazer com estes produtos? Aí começou a rolar um boato, né, no ar, de que as indústrias estavam quebrando. E aí eu que comprei aquela bolsa de valor de uma indústria que eu fiquei ouvindo saber que ela podia quebrar, eu fui lá e tentar vender. E isso aconteceu com todas as pessoas ao mesmo tempo, que foram então no fatídico dia 4 de outubro de 1929, então a bolsa colapsou. A bolsa quebrou, porque todo mundo foi ao mesmo tempo vender a sua ação com medo de perder dinheiro. E aí, gente, acabou, foi um colapso, porque se as indústrias já estavam, então, não conseguindo vender, agora, com todo mundo tentando vender ao mesmo tempo, as indústrias vão falir e vão quebrar. Aí vai ser um efeito cascata, porque aquela indústria que vai quebrar, ela vai mandar embora o seu empregado que consumia de toda a cadeia, vai começar a não consumir mais porque não tem dinheiro. E aí toda essa cadeia de consumo que ele fazia também vai começar a quebrar, porque não vai ter mais o consumo, porque as pessoas são desempregadas. Então é um ciclo vicioso, um efeito cascata, e aí o mundo, principalmente começa nos Estados Unidos, entra numa grande depressão, numa crise sem precedentes. É o que a gente fala, uma outra grande crise do liberalismo econômico, porque os Estados Unidos não se conteve na sua produção, não teve um controle nisso, ninguém controlou. Não tinha um governo que controlasse essa produção. Eles foram fazendo, vendendo, produzindo e teve o descontrole todo. E aí já era tarde demais para você voltar, tá? No começo até o presidente dos Estados Unidos pensou que era uma pequena crise passageira, mas arrastou o mundo todo. Porque se na Europa tava todo mundo se reerguendo, tava todo mundo saindo do poço e respirando, cai todo mundo de volta. Numa queda assim ainda maior. Tá? E aí o mundo todo entra na grande depressão, o liberalismo econômico é colocado em xeque, a democracia é colocada em xeque, né? Porque essa liberdade toda da liberdade econômica é colocada em xeque, e aí sim a gente vai perceber o mundo todo, né? Vai ficar negro. Né? E aí a gente fala da depressão, porque do momento de euforia que você tinha, você fica na depressão, né? Você entra numa tristeza sem fim, todo mundo desempregado, ninguém mais podia mais consumir, passando fome e tudo mais. Então foi uma crise extremamente grave, tá? E aí, assim, os Estados Unidos, obviamente, acordaram e demorou, né? Falei, agora o que eu faço e tal? O presidente não conseguiu uma solução, e aí, claro, quando tiveram as eleições, os candidatos aproveitaram deste momento de crise para poder se elegerem, né, e tentarem tudo em cima de uma solução para sair dessa crise. E nos Estados Unidos em si, vai vencer, né, as eleições um grande nome de um presidente que vai ficar marcado na história, que é o Franklin Roosevelt. E o Roosevelt, assim que ele assume, ele coloca em prática seu plano de governo e seu plano econômico chamado New Deal, né, que é um plano de intervenção do Estado na economia. Os Estados Unidos nunca tinha passado por isso. O liberalismo, ele prega o quê? A liberdade total. Ele é totalmente contra a intervenção do Estado na economia. E o New Deal, ele vai falar o quê? Vou interferir, sim, na economia. Vou tentar controlar esta bagunça. Só que é importante ressaltar que os Estados Unidos, que nunca tomou uma medida de intervenção, vai ter uma intervenção somente na economia, não vai ter uma intervenção política.
Os Estados Unidos não vai se transformar num país totalitário, num país ditador, não. Vai continuar com a sua democracia, só que sim, agora com um Estado interventor, um Estado que vai tentar ele mexer nessa economia, controlar, regulamentar e não deixar que as coisas ultrapassem mais os limites em que o mundo chegou. Então, as medidas que o Roosevelt vão fazer vão ajudar e vão fazer com que os Estados Unidos saia dessa crise. Mas vão ser atitudes drásticas, tá? Primeiro, ele vai voltar a investir em construção. Vamos gerar emprego? Vamos construir com o dinheiro do Estado. Então, o dinheiro do Estado, o Estado vai começar a construir, gerar emprego. O Estado vai perdoar a dívida dos agricultores, para os agricultores voltarem a plantar, para as pessoas comerem. Ele vai dar empréstimos para os pequenos empresários, então vai emprestar um dinheiro para essa empresa se recuperar e voltar a produzir. Só que ele vai controlar a produção. Agora não vai mais poder produzir como era antes, porque, obviamente, se você volta às coisas normais, a pessoa vai achar que pode de novo fazer o que ela fez e produzir sem medidas. Então, vai ter um controle na produção. Vão sair leis trabalhistas que vão ajudar essas pessoas desempregadas que ficaram na miséria a ter um controle sindical do Estado. Então, são medidas que o Roosevelt vai fazer, que vão fazer com que os Estados Unidos respirem novamente e volte, então, a se recuperar. Só que assim, a tragédia já foi feita. E a tragédia vai ter consequências seríssimas no resto do mundo. E aí a gente vai ver se os Estados Unidos, que era um país democrático, sem intervenção da economia, vai então ter um governo interventor, quiçá os outros países com essa crise, que é um momento em que pode sair, né, dos cantos os extremismos, né? Então, tanto comunismo quanto governos mais extremistas de direita, controladores, ditatoriais, para tirar os países da crise. Então, nós vamos ver, então, a ascensão dos regimes totalitários e disso dentro o fascismo, né, o nazismo. No caso da União Soviética, o stalinismo, né, que é um governo também forte, ditatorial e tudo mais. Governos controladores, governos que vão controlar não só a economia, mas como também a política, tá? Voltando a dizer, os Estados Unidos teve só um controle econômico, não teve... eles não deixaram de ser um país democrático. Então, essa crise vai fazer com que tenha a ascensão desses governos totalitários, e aí vai ter a ascensão de um governo que vai ser o governo nazista na Alemanha, que vai jogar o mundo para a Segunda Guerra Mundial, porque aí vai nascer um louco de lá que vai ter seus ideais expansionistas e vai querer, então, novamente, vai levar o mundo para... uma nova guerra. É importante dizer que o período entre guerras, ele é falado período entre guerras, porque as coisas que acontecem nesse período levam o mundo a uma Segunda Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial é causa da Segunda Guerra Mundial, porque se o nazismo nasce no país que sofreu a maior punição de um tratado, que foi o Tratado de Versalhes, essa humilhação vai fazer com que o mundo caia novamente numa guerra. Então, assim, o famoso primeiro-ministro da Inglaterra, que nós vamos aprender quando a gente for falar sobre a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, fala que a Segunda Guerra Mundial nada mais foi do que a continuação da Primeira. Então, a Segunda Guerra Mundial nada mais foi que a continuação da Primeira. E este período chamado entre guerras é o período em que teve um respiro, porque aí sim, de novo, teve uma guerra. Entenderam? Então, por isso que essa frase do Churchill é muito pertinente e por isso que a Primeira Guerra Mundial sim é causa da Segunda. A crise de 29 é causa diretíssima da Segunda Guerra, por causa da ascensão desses governos extremistas, tá? Então, aí a gente vai dar uma olhada em todos esses governos extremistas e na ascensão do fascismo num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem com seus amigos e deixem seus likes e comentários, certo? Um beijo enorme e fiquem com Deus.